Noite, boa noite. Vamos entrando para essa live onde vamos falar sobre a origem emocional da depressão. Uma grande live, viu? Vai entrando, vai encaminhando essa mensagem para outras pessoas, que hoje nós vamos profundo. Vão entrando. Boa noite! Boa noite! O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim! Estão me vendo, me ouvindo? Tudo ok? Hoje nós vamos falar aí de um tema muito profundo. Várias pessoas ontem me colocou essa questão na caixinha de pergunta, que é sobre depressão, sobre ansiedade, mas a ansiedade vai ficar para um outro momento. Hoje nós vamos então mais profundo entender qual a origem emocional da depressão, o que é que faz com que uma pessoa inicie esse processo ou viva esse processo, né, de depressão. O que é exatamente a depressão, não é? Então, hoje nós vamos profundo nesse tema, vai entrando, vai encaminhando essa live para mais pessoas. Pode ser que seja um tema ainda considerado pouco falado? Sim e não, talvez pouco entendido, não é? Muito pouco entendido. E muitas vezes, como saída, nós buscamos recursos externos, sendo que dentro de nós estão todas as respostas que nós precisamos para sair disso, para dar um novo olhar para isso. Vão entrando, boa noite, encaminha essa live para mais pessoas. Quem você sentir no coração, vocês sabem, né? O tema é a origem emocional da depressão, mas sempre a gente fala de outras coisas mais, né? E ela vai ficar gravada também, pretendo fazer, aí não me estender tanto também, né? Mas nós vamos lá. E eu inicio essa live trazendo talvez, né, uma reflexão no sentido mesmo da nossa vida. Todos nós sabemos, né, que estamos vivendo, mas muitas vezes nós não percebemos como nós estamos vivendo. Muitas vezes nós não paramos para prestar atenção em como sentimos todos os dias. Vão entrando, boa noite, já vamos iniciar então. É um tema assim, muito profundo. Eu falei para minha irmã antes, eu disse, eu vou fazer uma live hoje. E esse é o tema. E é um tema que nos deixa pensando, não é? Todos nós vivemos muitas coisas e muitas vezes a gente não para pensar como nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo todos os dias. E o primeiro passo para qualquer cura. Boa noite, vão escrevendo aqui, gente. Boa noite, escreve para mim, ó. Tô ficando mais prática, hein? Tô conseguindo falar, tô conseguindo ler, tô melhorando aqui. Por favor, boa noite, né? Boa noite, boa noite. Então, é algo para nós olharmos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo. Como que nos nossos dias, como a gente está processando o que acontece no externo.
Boa noite, Robson. Boa noite, Marta. Que bom ver vocês aqui. Rosane. Marilene, minha linda, minha irmã também. Vão entrando, vão entrando. Então, Silvana, lá de Floripa. Vamos lá. Vão encaminhando essa live para esse assunto que é... Vou esperar mais um pouquinho e já vamos iniciar. Boa noite, Su. Maravilhosa. Então, não colocando na caixa, mas entendendo a expressão depressão. O que que ela representa para você quando a pessoa diz, eu tô depressiva? O que isso representa para você? Ou você que se sente em depressão, o que é exatamente que você sente? O que é que te faz se denominar com esse diagnóstico, né? Ou então com esse sintoma? Se nós for um pouquinho mais profundo, a gente vai entender que a depressão, ela atinge um território, né, que está no nosso cérebro e faz com que a gente sinta, ou então que a gente não sinta a alegria em viver, que a gente não sinta o ânimo para a vida, a força. É como se tudo fosse perdendo sentido. Eu passei um tempo bem grande nesse estado e lá com a consciência que eu tinha, o primeiro recurso que eu busquei foi o externo. O primeiro recurso que eu busquei foi tomar remédio, né? Que é que a gente não tinha outras ferramentas, eu diria assim, tudo era tão, né? Não tá bem? Vai lá, toma um remédio, né? Era o que a gente tinha. Agora que a gente tem essa abertura e essa possibilidade de entender mais a fundo. Hoje que nós estamos tendo essa possibilidade de olhar um pouco mais profundo para o que está por trás do que nós sentimos. Eu não sei vocês, me escreve aqui, tá? Mas eu passei muito tempo tendo a impressão de que as coisas eram do nada. Tipo assim, do nada tô com dor de estômago, tenho gastrite, tenho dor nas costas, dor nas pernas, dor nos joelhos e muitas coisas mais, né? Eu tinha tudo isso aí. E a solução que nós buscávamos, né, naquele tempo, assim como também a mãe, assim como também o pai no que vivia, sempre foi olhar para o externo e buscar um recurso interno para trazer para dentro. Mas não se tinha esse olhar de ver assim, o que eu estou vivendo que me faz estar assim? E aí eu volto lá para a pergunta inicial. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo. Mas será que a gente está olhando para como nós estamos vivendo? O que é que você vive todos os dias? Qual é o ambiente que você está inserido que te faz sentir o que você sente? Faz sentido essa pergunta para vocês? Faz sentido? São muitas coisas, viu, que eu tenho para falar, mas eu quero ser assim pontual e conseguindo trazer essa clareza para vocês. Por muito tempo, então, que bom. Por muito tempo, então, pode interagir comigo, que eu me animo, ó, tô recebendo essa energia, viu? Por muito tempo, então, eu olhava muito assim, por que será que eu tô vivendo isso? Por que será que eu tô sentindo isso? E
juro para vocês, não conseguia ver a realidade. Não conseguia ver, assim com um olhar mais profundo, o que estava vivendo no ambiente todos os dias. E por isso que o primeiro passo... Boa noite, Cris! Que bom te ver aqui também. Por isso que o primeiro passo, prestem atenção nisso, o primeiro passo da nossa cura é reconhecer o que nós estamos vivendo. O primeiro passo da nossa cura é não negar o como. Não negar o como eu estou vivendo, como eu estou me sentindo todos os dias. Porque se eu nego o que eu sinto, se eu nego o como, eu não dou abertura para ver a realidade, para entender a realidade, para entender o que eu estou sentindo e por que eu estou nesse lugar. E isso faz todo sentido porque a origem emocional da depressão está ligado com perdas de território, está ligado com desabamento de existência. Por exemplo, alguma notícia que você recebeu e que fez você perder o chão. Está ligado com injustiças que você viveu e que foram muito duras para você. Pode ser que alguém tomou algo que era seu. Pode ser que o que você está vendo ou o que você via no ambiente em que você vivia não era justo e você sentia a injustiça e você se sentia injustiçado. A origem da depressão também está ligado com grandes medos de perder, com grandes medos de morte do outro, de algum familiar, de algum diagnóstico de alguém da família que recebeu e você ficou com medo de perder aquela pessoa, grandes medos de morte. E o mais interessante de tudo isso que eu vou falando para vocês é que normalmente quando a pessoa desenvolve a depressão, ela não passou por uma coisa só. Ela passou por muitas coisas. É como se ela tivesse passado por muitos conflitos, por muitos traumas. E dependendo do trauma, é o território no córtex cerebral que é acendido uma luzinha. É como se acendesse. Aí tudo tem um estudo, né? Isso que eu tô passando para vocês tem base na nova medicina germânica com o Dr. Hammer, na epigenética, no estudo transgeracional. Tudo isso, né? Tem base também na constelação familiar por Bert Hellinger, né? Então, tem base em estudos científicos, inclusive o Dr. Hammer, ele se aprofundou na origem emocional após ele ter ele é um médico oncologista, né? E ele foi buscar entender a origem, buscar mais a fundo depois que ele perdeu o filho, né? E que ele percebeu que todos os diagnósticos de câncer aconteciam após um evento traumático. Então, ele desenvolveu estudos sobre todas as doenças, né? Inclusive sobre a depressão, dizendo que quando o sintoma se manifesta, quando a pessoa está em estado depressivo, é porque ela viveu por vários momentos, vários conflitos. E cada conflito que ia acontecendo é como
um caminho. Aqui é tudo no ao vivo, né? No improviso, né? Deixa eu ver aqui. É como quando é como se a gente fosse olhar na investigação para uma pessoa, olhar para o caminho, olhar para o percurso que ela passou. E aí você vai encontrando nesse caminho, ó, você vai encontrando pontos que foram ativados, conflitos que ela foi vivenciando, de perda de território, de injustiça, de medos, de morte. Então, o que origina a depressão não é só um conflito, são vários conflitos vividos no decorrer, né? E claro, o maior, um deles que é o mais impactante e que faz então a pessoa evoluir no estágio, né, da depressão. E tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão me acompanhando? Fala, presente, tô acompanhando. Estão me acompanhando? Sim? Fala, tudo dominado aqui, estão entendendo? Me escreve aqui. Então, é muito interessante tudo isso porque... Demais, que bom. Porque nada é do nada. Tudo tem um trilho, né? Aqui na terapia, quando a gente faz, eu chamo de trilho do conflito. A pessoa fica falando aqui, ficou, ó, cada passo que aconteceu, porque são vários trilhos, vários pontos, vários conflitos que vão ativando ou no nosso córtex do lado direito ou do lado esquerdo, e tudo isso influencia no sintoma, tudo isso influencia no que a pessoa vai desenvolver, se é a depressão, se é a mania, que aí eu não vou entrar nisso, porque aí, né, vai mais profundo, abre muito mais. Tudo isso vai se encaixando pecinha por pecinha. Então, é muito interessante quando a gente olha para isso e percebe o quanto a nossa história é preciosa. O quanto, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o ambiente que foi vivenciado talvez no passado, não precisa estar acontecendo agora. Só que isso aqui, ele aconteceu, esse trilho. Então, é como se fizesse assim, ó. Não, improviso a mil, né? É como se fosse virando constelações aqui. Pontos que vão ligando e que estão ali acesos. Como funciona a ressignificação que eu faço aqui nos atendimentos? Ir nesses pontos, né? Na medida em que o paciente também vai dando essa abertura e essa possibilidade. Mas até hoje todo mundo que sentou aqui deu tudo dominado, né? Mas assim, é ir desativando esses pontos que foram acesos, essas feridas que foram abertas e que ainda doem e que ainda fazem a pessoa se sentir, né, com esses sintomas, seja o desânimo, seja a falta de alegria em viver, seja muitas vezes o só querer ficar na cama, nem vontade de tomar banho, né? Enfim, hoje eu não tomei banho ainda, né, gente? Mas tudo certo. Não tô cheirosa, mas tô bonita. Enfim, então tudo isso é possível nós encontrar, tudo isso é possível ter um olhar mais profundo, um olhar onde tudo vai se encaixando. E eu quero trazer para vocês, mas no final da live, mas no final não existe, né? Eu quero trazer para vocês no final da live
alguns pontos assim que são viradas de chave para conseguir levantar a cabeça e olhar para o horizonte. Levantar a cabeça e olhar para frente. Fez sentido para vocês até aqui? Compartilha essa live, me escreve aqui se fez sentido para vocês o que eu falei até aqui. Fez sentido, gente? Pensei em entregar algo especial para vocês no final da live, que é realmente essas chaves que eu também fui virando, entendendo. Tá fazendo sentido para vocês? Então, esse é o primeiro ponto. Reconhecer o ambiente que você vive, o que você está vivendo, como você está passando os teus dias, o que você está sentindo nos teus dias. E aceitar isso, no sentido de não negar, no sentido de ver, eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso. Então, olhar o como você está vivendo hoje. Tudo aquilo que o teu corpo se manifesta, ele está mostrando algo que está muitas vezes por trás, mas ele está mostrando. E se você ficar na negação, sem olhar com verdade para isso, não tem como resolver isso, não tem como sair disso. Então, voltando aqui para a origem, né? Então, voltando aqui nesse ponto da origem, né? É muito grandioso a gente entender e voltar para o nosso ambiente, olhar para o ambiente, entender o que nós estamos vivendo, ter essa coragem de encarar de frente, né? Para isso, de olhar, reconhecer, e claro, muitas vezes não é fácil não sozinho, né? Porque a gente muitas vezes não entende o que estamos vivendo, o que estamos passando, mas é preciso olhar, é preciso entender, aceitar. E como eu falei para vocês, foram aí mais ou menos dos meus 13 aos 21, né, que eu fiquei remediando esse estado de não olhar a verdade, remediando para acordar e depois para dormir, sendo que esse é um caminho e tá tudo bem se você precisa disso nesse momento, mas o que vai te levar para você viver a tua verdade, para você se conectar com a tua identidade, é quando você entende que esses caminhos, seja muitas vezes os pensamentos suicidas, seja muitas vezes esse ficar na cama, seja muitas vezes o se desprezar, o não se aceitar, o não aceitar a família que está, o ambiente que está, tudo isso não são caminhos que não te levam adiante. E isso é muito interessante quando a gente olha para isso com essa verdade. Porque por muitas vezes a gente fica tentando se convencer em não fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes é porque se tem um ganho secundário com isso. É porque muitas vezes é mais fácil eu estar como vítima da minha história do que como a pessoa que, poxa, eu nasci nessa família, essa família
Eu não estou na família errada, eu estou na família certa. Eu tenho o pai que eu preciso ter, eu tenho a mãe que eu preciso ter. Eu posso ser grato, mesmo que eles não me deram tudo o que eu queria. Eu posso ser grato por eu ter a vida, porque sem eles eu não teria essa vida. Sem eles não seria eu essa pessoa. E muitas vezes, quando a gente está no estado de depressão, a gente não consegue olhar com essa verdade, olhar para a realidade e aceitar assim como é. É como se você tivesse... Agora eu me conectei aqui, viu? É como se você tivesse recebido um prato de comida e nesse prato de comida tem aí feijão, arroz e uma saladinha. E você olhasse para esse prato e você dissesse assim: não, isso não é para mim. Eu não aceito esse prato. Eu não quero esse prato. Essa comida não é para mim. Enquanto eu olhar para isso e eu não aceitar, sabe, o primeiro ponto, eu não aceitar a vida que eu tenho, indo mais profundo, eu não aceitar a família em que eu estou, o estado em que eu estou, o estado aqui interno, né? Aceitar se é que eu tô com raiva, aceitar se eu tô me sentindo injustiçado, aceitar se eu tô magoado, se eu tô triste. Enquanto eu não olho para isso e eu não aceito esse prato que me foi dado, que é esse prato que eu preciso para mim crescer, para eu dar um outro passo, para eu subir um degrau, enquanto eu não olhar para isso e aceitar isso, eu vou viver nesse estado de deprimido, de sem ânimo, sem conseguir olhar para o horizonte, porque eu tô vendo essa vida que eu tenho e eu não tô aceitando. Eu não tô aceitando ver o meu pai como é, ver o que minha mãe tá passando, eu não tô aceitando talvez o estado financeiro como está, eu não estou aceitando o que você não está aceitando, que te coloca só para baixo ao invés de te colocar para cima. O que você não está aceitando que te faz olhar para a vida que você tem hoje e dizer: não, isso aqui não é para mim? Será que não é para você? Será que não tem algo que você precisa olhar para esse prato e que você precisa aprender com isso? E muitas vezes o aprender, sabe o que é? É deixar com o outro, é entender o que cabe à tua vida e o que é da vida do outro, mas esse prato é teu. Aí o outro tem outro prato, tem a vida dele. Muitas vezes é isso, muitas vezes você não vai estar no controle, a gente não está nunca no controle da decisão do outro, no controle do que o pai, do que a mãe vai escolher. Não estamos. Do que o teu companheiro, do que no teu trabalho, seja o que for, nós não estamos no controle do prato do outro, mas nós precisamos olhar para o nosso prato e aceitar. E como é que você está aceitando o que você está vivendo? Tá fazendo sentido para vocês? Agora que eu me conectei, viu? Eu acho que eu tava aí recebendo muita informação, mas agora foi, né? Então, o quanto você está olhando para a vida que você tem hoje, você está aceitando que isso é para você. Não estou dizendo aceitar o que você vive, assim. Estou dizendo aceitar a família que você está, aceitar a situação ou até aonde você se colocou hoje. Porque muitas vezes é a gente que se coloca aí num buraco. Muitas vezes pelas coisas que a gente vai sentindo, a gente, né? A gente mesmo se coloca em um buraco. Então, como você está sentindo nos teus dias e aonde você está se colocando? Você está aceitando esse prato que é teu? Essa vida que é tua? Você está olhando como
o responsável por essa vida, essa é a chave. Você está olhando como responsável por essa vida ou você está ainda culpando os outros? Pelo teu resultado, pela vida que você tem, pelo lugar que você está? A nossa cura, ela não acontece enquanto a gente não olha para esse prato, para a nossa vida, que é esse prato, que no caso é a minha agenda, né? Como responsável. Esse é o ponto. O quão responsável pela tua vida você se sente. O quão responsável pelo lugar que você está hoje você se sente. Porque sim, quem desenvolve, né, a depressão, como eu falei para vocês, passou por vários conflitos. São muitas, né, muitas não, mas são várias origens. A perda de território, a injustiça, o medo, grandes medos de morte, grandes medos de perder quem você ama. Medos que talvez você passou na tua infância, na tua adolescência, na vida adulta ou até antes de nascer. Medos, grandes medos que a tua mãe passou e você estava aqui na barriga, sentindo tudo, recebendo tudo, registrando tudo já nas tuas células. Então isso é muito interessante e existe isso de você encontrar, de fazer testes e você encontrar as idades, né? Muitas vezes a pessoa que senta aqui se surpreende quando eu pergunto o que aconteceu em tal data, quando você tinha tantos anos. É porque isso é possível acessar, existe isso. Quem diria eu saber disso lá atrás, né? Que existe tudo isso. Existe você desvendar, existe você descobrir, e os maiores tesouros estão na tua história. Quando você olha e você olha para aquilo e vê assim, nossa, realmente eu passei por essas coisas. Realmente eu senti muitas coisas. E é muito interessante quando você entende que a intensidade do teu sintoma vai depender da intensidade do teu trauma. A intensidade do sintoma depende da intensidade do trauma. Então, quanto mais o teu sintoma é alto hoje, seja a depressão, seja a ansiedade. Ansiedade vamos abrir em outro momento, eu vou fazer uma live sobre isso. Seja uma dor no corpo, seja um câncer que se manifestou, seja uma dor nas costas, nos joelhos, enfim. O tamanho do sintoma, como foi que eu falei? Como foi a palavra que eu falei? A potência do sintoma, não, como foi a palavra? A intensidade. A intensidade do sintoma depende da intensidade do trauma que você teve. E é libertador entender isso, porque você também sai de uma culpa, que muitas vezes quando a gente não está bem, a gente se sente muito culpado. Que muitas vezes, se você aí está nesse estado de depressão, você se sente culpado por estar assim. E você muitas vezes não sabe como sair dali. E existe um caminho. E esse caminho está aqui, na tua história, nos trilhos, nos conflitos que você foi vivendo. Vamos dizer assim, naquilo que você foi vivendo, nos traumas que você foi vivendo, que foram sendo registrados. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês?
Nossa, vocês estão tão quietinho aí hoje. Teve uma moça que me disse assim, é que as suas perguntas me fazem pensar tanto que eu fico... Tudo certo? Vocês estão me acompanhando? Fez sentido? Demais, que bom, Valéria. Vou tomar uma água aqui enquanto vocês me correspondem. Que bom. E vou dizer para vocês, viu? Muitas vezes, principalmente quando eu passei assim um período bem grande com muita dor no peito, acordava assim com uma dor, isso no passado, né? Acordava assim com uma dor extrema, parecia um vazio, um buraco aqui, né? E eu ficava pensando, como pode isso, né? Como pode meu corpo estar reagindo aqui? O que mais eu tenho para descobrir? E é essa pergunta que a gente precisa se fazer quando o sintoma aparece. O que eu preciso descobrir que eu ainda não descobri e que o meu corpo está aí se manifestando? Quanto maior a intensidade, maior foi o trauma. E, gente, tem gente que passou aí por muita coisa, por muitas injustiças, por grandes medos, por grandes perdas de território, seja território físico, né? Tipo assim, fui injustiçado, me tomaram a minha casa, tomaram o meu terreno, ou seja mesmo de território familiar, você ter perdido o teu lugar. E tem mais, como se não tivesse espaço para você. E um outro ponto, uma outra origem que eu acabei, né, não falei antes, que é a perda a perda de identidade. Você ter se perdido de quem é você. Você não saber quem é você. Pelo aquilo que você vive. E quantos de nós muitas vezes perdemos até a fé, né? Perdemos a nossa essência. Nos perdemos de quem somos. Porque a vida, naquilo que nos vai acontecendo, muitas vezes é como se ela fosse nos roubando. É como se fôssemos roubados todos os dias, um pouco mais. E muitas vezes é isso que o ambiente faz com nós. O ambiente, seja familiar, no trabalho, é como se ele fosse nos roubando de nós mesmos. A cada dia, um pouco mais. A cada dia, um pedaço. Então, quando você tem essa coragem de olhar para o ambiente, de olhar para a tua história, de você olhar quando foi que você se perdeu, de você olhar quando tudo começou. Quando foi que tudo começou? Esse é o ponto que precisa ser olhado e que precisa ser descoberto. Você que tem o teu pai, que tem a tua mãe, né, ainda, busca na tua história saber mais. Eu sou, muitas vezes me dizem assim, nossa, tu parece uma jornalista, né? Porque eu investigo, e eu investigo mesmo. A pessoa foi esperada, e isso nas rodas de família, tá? Não aqui no atendimento, nas rodas de conversa com familiares mesmo, né? Foi esperado, não foi esperado? Tinha vício, não tinha vício? Como se sentia quando trabalhava? Estava sendo esperado guri ou menina? Teve aborto antes da pessoa? Tudo isso precisa ser olhado, tudo isso faz parte da nossa história, tudo isso cria um
trilho e pontuando a origem da depressão são vários conflitos que estão nesse trilho, que estão na nossa vida passada, que aconteceu até aqui. E que faz Que bom que faz sentido, minha linda, que bom. Então, tudo isso faz sentido de investigar para você encontrando os pontos, e é claro, é isso que a gente faz, né, numa sessão, olha para o passado, muitas vezes é transgeracional, ou seja, muitas vezes o que você sente, o peso que você sente, o desânimo que você sente é por honra a quem veio antes de você. Talvez uma avó que era depressiva, talvez a mãe ou o pai. Tudo isso tem assim um caminho para ser olhado. Tudo isso tem uma explicação. Em nós está o tesouro e muitas vezes é na dor. Na dor está também o tesouro. Na tua história está o tesouro. Na tua história está a tua cura. Encaminhando, se vocês têm alguma pergunta aí para me fazer, pode me fazer, tá? Mas eu já vou encaminhando, deixa eu ver que horas são. Não quero me estender muito aqui hoje com vocês, mas quero trazer para vocês 2 pontos importantes para serem olhados, para a gente sair disso, né? Eu me incluo junto por já ter vivido isso, né? 2 pontos, a princípio, que me veio agora para sair disso, para talvez conseguir olhar para frente, sabe? Conseguir levantar a cabeça e olhar para frente. Tá fazendo sentido para vocês? Sim, encaminha essa live, ela vai ficar salva, então pode encaminhar mesmo que já estamos indo aí para o final dela, mas fica aí quem tá me acompanhando que eu quero te entregar essas 2 chaves, eu diria, né? Pra gente viver uma vida, eu diria, com a cabeça levantada, eu diria assim, né? Com mais ânimo, com mais vontade de viver, uma vida com mais significado, uma vida com mais conexão, porque a gente não tá solto aqui nesse mundo assim, abandonados, indo para um olhar mais espiritual, da espiritualidade, né? Que é diferente da religião, que não é isso, não é sobre religião, é sobre espiritualidade, é sobre sermos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Seres espirituais vivendo essa experiência terrena, vivendo essa vida de aprendizado. E indo, né, encaminhando assim, eu quero trazer para vocês e compartilhar com vocês, talvez é algo muito íntimo. É muito íntimo isso que eu vou compartilhar com vocês, mas eu senti de falar porque pode te fazer sentido. Esse tempo em que eu passei assim de certa forma desconectada da minha verdade, me anestesiando para acordar, para dormir, nesse tempo em que eu não suportava ver, né, como muitos de vocês sabem, o meu pai passou um período, né, no álcool,
e a minha mãe também, mais ou menos no mesmo período ali, com câncer, né? Foram 10 cirurgias, todo o tratamento, e tudo isso naquele período, eu posso dizer que eu era criança ainda, né? Tinha 10 anos, mas assumi uma postura de adulta e foram muitas coisas. E foram muitas injustiças que eu sentia, e foram grandes medos de perder, grandes medos de morte. E foram muitas perdas de mim mesma naquilo que eu vivia. E por muito tempo eu passei com muitos pensamentos suicidas, né? Que quando acontece, eu diria assim, uma evolução na depressão, inicia assim, né? Inicia não, se tem como um dos sintomas, eu diria, né? Além da dor física no peito e em muitos outros lugares, né? Para cada um se manifesta de uma forma diferente. Mas são os pensamentos suicidas, são aqueles pensamentos que te colocam assim numa energia muito baixa. A culpa também te coloca numa energia muito baixa. O medo também te coloca numa energia muito baixa. E teve um momento em que eu cheguei assim num limite, eu diria, e que eu comecei a buscar esse lado mais espiritual, entender se realmente era o fim, se realmente, se isso fosse feito, né? Seria o final. Se realmente resolveria o você se tirar a vida. Se a morte é a solução dos teus problemas, daquilo que você não consegue sair. Porque a depressão, ela é uma mistura de D, né? De D mesmo. Desespero, desesperança de que aquilo vai melhorar, desequilíbrio. Então, foi num limite de tudo isso, em que eu busquei entender, realmente é o fim, realmente acaba, realmente vai solucionar a minha dor. E eu sei que é um assunto um pouco delicado, a gente tem muitos tabus ainda para se falar da vida após a morte, né? Mas é um assunto assim que eu busquei e que eu trago sim para a consciência de quem vem aqui com esses pensamentos. Porque se fosse o fim, seria muito simples. Seria só apertar, como se você apertasse um botão e acabaria. E a dor acabaria. Mas não acaba. Então, quando você se dá conta que essa vida que você tem, que esse prato de comida que é a vida é tua, e só você pode olhar como responsável para ela e decidir seguir em frente e decidir sair da dor que você vive. É ali que você dá um passo, talvez um dos maiores passos, que é o de não mais deixar aberta essa possibilidade de viver uma vida inteira na dor, na depressão, na tristeza. Mas é o momento em que você entende de verdade que o único caminho que você pode seguir e que vai te levar para algum lugar e que vai te permitir viver o que você veio viver aqui, que vai te permitir cumprir aquilo que você veio para cumprir, aquilo que você veio para aprender, a mensagem que você tem para passar para as pessoas à tua volta, que a única saída é você parar de olhar para esses outros caminhos que te paralisam e olhar para frente. A parar de dar espaço para tanta coisa negativa na tua vida. A parar de dar espaço para isso.
Isso que eu digo para esses pensamentos que só te colocam para baixo. Quando você entende que é só você que pode sair dali, claro, com ajuda, que bom, como eu falei no início, que bom que hoje a gente tem acesso a tanta coisa como eu tô trazendo aqui para vocês numa simplicidade, que era o que eu mais queria naquele tempo, ter essa clareza, esse entendimento, essa direção de que se eu não resolvesse, ninguém ia resolver para mim. E de que pelo livre-arbítrio que o Senhor nos deu, eu posso escolher continuar me anestesiando e continuar aqui ou decidir seguir em frente. Ele nos ama tanto que Ele permite nós escolhermos continuar aqui onde nós estamos ou olhar para frente. E essa é uma chave. E talvez é dela que eu lembro, nos dias em que também não estou muito bem. Nos dias em que você não está muito bem. Se permita também não estar muito bem, nenhum de nós está bem todos os dias. Mas olha para a tua vida, olha para onde você está hoje e entenda que ninguém pode te tirar dali a não ser você. Que é você que precisa decidir sair desse lugar, fechar essas janelas que só te colocam para baixo e decidir, bom, não é a solução eu me tirar a vida, não é a solução eu negar o que eu sinto, não é a solução eu fingir que nada está acontecendo. Não é a solução eu continuar em um ambiente que só me adoece. Não é a solução, depois de adulto, eu voltar para a casa do meu pai e da minha mãe porque eu quero um colo. Essa verdade de você olhar e entender que, bom, o que eu preciso fazer para eu seguir? E tudo que você precisa para seguir na tua vida já está dentro de você. Tudo. E isso é incrível. E isso é transformador quando a gente entende que nenhum problema, que nenhum desespero que a gente talvez possa estar passando é maior do que nós. Nada é maior do que nós. Escreve aqui para mim para gravar, para registrar. Tudo que eu preciso está em mim. Tudo que eu preciso está em mim. Coloca aí a mão no teu coração. E vamos fazer isso agora. E enquanto eu encaminho essa live, esse momento final, e eu conto contigo para fazer comigo essa conexão, eu vou te passar também uma das chaves que você precisa para viver melhor os teus dias. Uma das chaves que você precisa para tomar o comando da tua mente novamente. Porque se você deixar a tua mente no comando, ela te mente o tempo inteiro, ela te coloca para baixo o tempo inteiro, ela te fazer se sentir insuficiente, incapaz, inadequado. Tudo isso, a nossa mente nos mente. E a gente precisa aprender a tomar o controle, a assumir, mais uma vez,
assumir de volta o comando da nossa vida. Tudo que eu preciso está em mim. Tudo que eu preciso está em mim agora. Hoje, antes de eu abrir essa live, eu fiz essa mentalização e é algo que, se você não acredita, nada vai te tirar do lugar. Mas quando você olha para essa vida que você está e você entende, eu sou maior do que me aconteceu, do que aquilo que me aconteceu. Eu tenho em mim, mesmo que eu não estou vendo agora, mas eu tenho em mim as respostas que eu preciso para seguir. Eu tenho em mim a força que eu preciso para seguir. E voltando lá no início da live, essa é uma outra chave. Eu preciso aceitar de onde eu vim, eu preciso aceitar o pai que eu tive, a mãe que eu tive. E o que é aceitar? É entender que eles deram tudo o que eles puderam e que, mesmo que eles não me deram nada do que eu queria, você só é, você só vive, você só está aqui porque você nasceu deles. E isso já é muito. Ou tem algo para você que vale mais do que a vida? Tem algum dinheiro que pague a vida que você tem? E quando a gente entende isso, que já nos foi dado tudo que a gente precisa, então eu olho para isso, eu aceito isso. E é como, quando eu aceito, é como se eu integrasse em mim. E aí sim eu tenho dentro de mim tudo que eu preciso para seguir em frente. E nós vamos agora encaminhando essa live para o final. E eu quero te convidar para nós fazer esse momento de conexão juntos. Então senta aí de uma forma confortável, solta o telefone, pode ser aí na tua frente, né? Ou pode ficar segurando, mas solta o teu corpo, se conecta. Esse momento é um momento onde vai abrindo as portas, é um momento onde vai expandindo, é um momento onde você vai se reconectando com você. Então se permita comigo agora, se permita, é só você se permitir. Se permita sentar aí, agora, e se conectar nesse momento. Coloca tuas mãos no teu coração e você vai sentindo as batidas do teu coração. E você vai sentindo que você é muito abençoado pela vida que você tem, pela história que você passou. Porque mesmo que nos momentos mais desafiadores você não entendeu o que você estava passando, esses momentos te levaram, te fizeram experienciar algo, te possibilitando ir para um outro nível. E você vai sentindo agora a tua respiração, respira bem profundo pelo nariz, solta o ar pela boca. E você vai soltando as tuas pernas, você vai soltando as tuas costas, vai soltando os teus ombros para trás e para baixo. E você vai se conectando com algo maior. E você vai se conectando com a tua essência. E é como se você fosse subindo, subindo, e você conseguisse ver a tua história de cima.
É como se você fosse subindo, subindo e você conseguisse ver os teus problemas pequenos debaixo de você. As preocupações, os medos, as injustiças, as tristezas. É como se tudo isso fosse ficando abaixo de você e você fosse subindo, subindo, se conectando com algo maior, se conectando agora com todas as respostas que você precisa, se conectando com a força do masculino, se conectando com a amorosidade do feminino. E você vai vendo de cima como tudo, todas as experiências, tudo que você viveu até aqui e tudo que você vive hoje é pequeno, perto de quem é você. E você fala comigo agora, em voz alta. Tudo que eu preciso está em mim agora. Tudo que eu preciso está em mim agora. Eu posso, eu consigo, eu sou livre. Tudo que eu preciso está em mim agora. E você vai respirando e você repete comigo mais uma vez: tudo que eu preciso está em mim agora. E você vai sentindo teu corpo, e você vai sentindo os teus pés firmes no chão, e você vai levantando a cabeça, como se você pudesse ver um horizonte, como se você pudesse ver você com tudo aquilo que hoje mais te preocupa resolvido. Veja você livre, porque você é livre, porque você é maior. E você vai voltando pro aqui e pro agora. E você vai abrindo os teus olhos. E você vai assim, ó, passando uma mão na outra. E você diz assim: já é! Já é! Tudo que eu preciso está em mim agora. Tudo que eu preciso está em mim agora. Uma das chaves que a gente precisa fortalecer todos os dias é a gente olhar para aquilo que a gente tem no presente e se sentir muito grato. Além de você se conectar com quem você realmente é, com esse ser espiritual que não está só vivendo aqui, que não é só isso, precisa olhar com mais gratidão, sabe? Com mais gratidão por essa oportunidade de ter sido escolhido para estar aqui, com essa oportunidade de aprender, de viver essas experiências, de estar nessa família, de estar recebendo através muitas vezes dos desafios a oportunidade de crescer, a oportunidade de experienciar o crescimento de dentro. E essa é uma grande chave
quando você sai da tua mente reclamona e você vai para esse olhar de sou grata. Não tá sentindo a gratidão? Começa a falar. Levanta de manhã e vai exercitando isso. Obrigada por isso, por aquilo, por esse dia, pela minha voz. Obrigada pela minha saúde, obrigada por essa mãe. Obrigada pela minha mãe estar aqui, ou obrigada por eu ter tido essa oportunidade de estar. Vá trazendo o que você tem hoje, porque se você perdesse, você iria ver o quanto é importante para você. Quantas bênçãos, quantas coisas boas. E lembra, você não é o que você está vivendo. Você não é isso, você é além disso. Ok? Ok? Lembrem dessa frase, viu? Mais uma vez, coloca a mão aí. Tudo que eu preciso está em mim agora. Tudo que eu preciso está em mim agora. Fez sentido para vocês? Eu tô vendo aqui uns coraçãozinhos subindo. Fez sentido, gente? Vou encaminhando essa live pro final. Me escreve aqui. Fez sentido? Essa live vai ficar salva. Gratidão a cada um que esteve aqui comigo nesse tempo. Tem os fiéis, né? Os seguidores aí fiéis que estão sempre. Gratidão à vida de vocês, viu? Gratidão por estarem aqui. Encaminhem essa live para mais pessoas. Com os coraçãozinhos subindo. E foi essa então a contribuição que eu senti de fazer com vocês hoje. Está chegando nessa semana, Chegou tarde meu coração, mas você pode assistir, tá? Tá tudo gravado aí. Que bom, Silvana, que fez sentido. Não desistam de encontrar a solução daquilo que vocês sentem, porque tudo tem uma origem. Tudo tem um caminho para se olhar, para se descobrir. Uau, que bom te ver aqui, Dayana. Que bom. Bom, gente, vou fechando aqui essa live então. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Vou fazer um coração aqui? Não. Vou dar um sorriso aqui. Aí, se vocês quiserem tirar um print, prepara o celular aí. Ok? Tá bem assim, assim. Ok? Compartilhem essa live, tá bom? E escrevam lá o que vocês aprenderam com ela, comentem lá, tá bom? Aí me incentiva aí pra mim, semana que vem, vir falar mais alguma coisa com vocês, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus. Até mais!